Vocês estão vendo minha tela aí? Beleza. Também. Bom demais. Então, gente, primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer o convite de vocês, a confiança do Vitor e da diretoria que me chamaram para tratar desse assunto. O Vitor é um cara que eu nunca falaria isso na cara dele para manter o ego dele sob controle, mas é um cara que eu admiro muito, apesar de ser novo. Eu vou me apresentar rapidamente aqui para vocês. Meu nome é Felipe Barnabé Duarte, eu sou um membro da Igreja Presbiteriana CMA há pouco mais de 3 anos. Originalmente, eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Brasília, tenho uma pós em Gestão de Tecnologia pelo UNB, mas, basicamente, hoje em dia eu não estudo mais informática, só quando eu preciso mesmo para alguma coisa do serviço. Eu sou servidor público, na área de informática, mas hoje em dia eu estudo muito mais teologia. Enquanto eu fazia a pós, eu fiz um bacharel em teologia, que eu não concluí, ficou faltando a monografia e a convalidação. Como na época eu não tinha muito interesse no diploma, eu acabei deixando para lá. E o meu interesse por teologia surgiu porque eu sempre assim, desde adolescente eu dou aula em EBD. Eu cresci na Igreja Batista e eu sentia muita falta de um fundamento teórico para conseguir dar aula. Eu fui atrás disso e aí fiquei muito tempo depois que eu acabei o bacharel estudando por conta própria, e dos últimos 3 anos para cá eu estou fazendo um mestrado na área de teologia filosófica no Andrew Juncker, em São Paulo. A minha área de formação está sendo mais voltada para essa área mesmo de religião, coisas afins. Se Deus permitir, eu pretendo terminar esse ano pesquisando durante um ano. Então, acho que isso é um breve resumo de quem eu sou. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas sobre mim, a gente deixa para o final também. E quando eu estava pensando sobre essa palestra, estava pensando na melhor forma de abordar o assunto, né? Um assunto que você pode abordar de várias formas. Eu pensei em entrar com as questões das tendências filosóficas, que tratam sobre felicidade, mas eu acho que o Gabriel tratou isso bem na primeira palestra. Então, a gente acabou não sei se vocês estão vendo. Que é uma doutrina da vida cristã do Frame, um livro bem interessante nessa linha, que ele vai fazer uma análise dessas tendências filosóficas e apresentar uma proposta de vida cristã bíblica, né, de ética cristã bíblica. Eu gosto dele ter muito equilibrado, ele não tem, apesar de ser discípulo do antigo, ele não tem aquela tendência do antigo de ser extremo, assim, né? Ele consegue dialogar bem com várias vertentes. Então é um livro que eu acho interessante. E eu resolvi fazer uma abordagem um pouco diferente. Resolvi fazer uma abordagem mais estrutural, assim. Como é que a estrutura da cidade dos homens funciona, né? Como é que a cidade dos homens ela é desenvolvida, né? Vamos deixar assim. Então, deixa claro que eu não sou especialista no assunto, então é um assunto que eu tenho um contato mais periférico. Eu também com essa palestra para ela fique clara, assim, eu dei um embasamento para vocês conseguirem dialogar em cima disso nas disciplinas de vocês futuramente. Acho que o objetivo das palestras de vocês é esse, me dar uma base teórica para um diálogo com outras áreas de conhecimento, então é o que eu pretendo tentar fazer aqui, apresentar autores, apresentar alguns fundamentos que eu acho que vão ser úteis para vocês. E vou ter essa palestra em 2 momentos. Quando eu falei com o Vitor assim, eu calculei o tempo, mas eu tenho a tendência de acabar falando rápido, então talvez o tempo fique mais curto e a gente ganhe tempo para discutir depois, né? Ou até para almoçar, quem quiser almoçar. E eu dividi ela em 2 partes. Não sei quem já leu a República de Platão, mas eu vou fazer uma república invertida. Platão ele quer analisar a justiça no homem, vamos analisar como é que a justiça se apresenta na República, para a gente depois trazer isso para aplicar para o homem. Eu vou fazer o contrário. A gente vai ver como é que a felicidade, como é que a estrutura da busca da felicidade funciona no ser humano, para depois a gente tentar aplicar isso para a comunidade. Se der certo, vai ser bom. E se não der, depois vocês podem criticar no final também, que faz parte. Então vamos começar a palestra propriamente dita. Vocês estão vendo os slides aí, né? Só para mostrar uma coisa. Beleza. Então o pastor Mateus, na outra palestra da semana passada, o Mateus, ele fez uma definição de felicidade que eu achei bem interessante. Que é essa aí: a felicidade é um estado de deleite e bem-estar que resulta de servir a Deus. E também que a felicidade é o fruto de uma relação correta com Deus. Ele estava falando de um conceito de felicidade bíblica. A felicidade tem a ver com Deus, relacionamento da criação com a criatura, né? Do Criador com a criatura. E eu quero expandir um pouco esse conceito e alterar ele para esse. Felicidade é um estado de deleite e bem-estar que resulta de servir a um Deus. Qual a diferença aqui? Vocês podem ver que felicidade está entre aspas, né? O meu ponto aqui é que essa busca pelo
bem último, nessa busca pelo ponto central de unidade da realidade, aquilo que vai te dar um propósito, que vai, em última instância, te levar a um estado de felicidade, ela é estrutural, ela faz parte do ser humano. Eu acho que o reverendo colocou isso muito bem quando ele falou que o homem moderno é hedonista, mas ele não consegue encontrar um foco para esse prazer. E isso, para mim, está muito relacionado com o que Paulo fala em Romanos 1. O não cristão, o ímpio, ele sempre vai achar alguma coisa na criação, ou a própria criatura, para colocar no lugar do Criador. E acho que aqui eu posso fazer um adendo aqui só sobre os slides. Eu coloquei nos slides mais alguns tópicos e as citações que eu estou usando para vocês poderem acompanhar as citações. Então, vai ter mais citação, tá? Só ele está falando mesmo, aprender muito nos slides. E uma das citações que eu acho interessante, já para começar, é de Calvino, das Institutas, no livro Tomo 1, capítulo 3. E ele vai falar isso, mas está fora de discussão que é inerente à mente humana, certamente por instinto natural, algum sentimento da divindade. A fim de que ninguém recorra ao pretexto da ignorância, Deus incutiu em todos uma certa compreensão de sua deidade. Com certeza, se buscarmos em algum lugar a ignorância de Deus, é verossímil que em nenhum outro lugar possa ser exibido um exemplo melhor que entre os povos groseiros, mais afastados da cultura humana. Não obstante, nenhuma nação, afirma o gentil, é tão bárbara e nenhum povo é tão selvagem que nos convence da existência de Deus. Ele está citando Cícero. E ele continua. E mesmo que aqueles que em outras partes da vida parecem diferir muito pouco das feras, sempre possuem, no entanto, certa semente da religião. Essa assunção geral ocupa de forma tão profunda o espírito que é tenazmente indissociável das missas de todos. Então, de tal perspectiva, desde o começo do mundo, nenhuma cidade, nenhuma casa existirá que pudesse carecer de religião. Nisso há uma vasta corrupção, está escrito no coração de todos no sentido de divindade. Aqui é a clássica definição de senso de divindade do Calvino, né? E eu acho interessante porque assim, eu alterei essa questão, essa primeira definição que o pastor Matheus colocou, justamente porque fundamentos últimos, assim, e isso na verdade não existe, assim, você não consegue associar uma coisa da outra. Mesmo que de forma de ação, ele vai moldar a forma como você interpreta essa realidade. E, por consequência, a forma como você busca a fonte de felicidade, né? A gente poderia fazer uma paráfrase aqui com a citação do Kuyper, que eu acho que é a citação mais usada pelos reformados brasileiros nos últimos 10 anos, que ele vai falar, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. E eu faria a paráfrase falando, não há um centímetro quadrado, né, em todos os domínios de nossa existência sobre os quais a divindade, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. O ponto aqui é justamente, se você não reconhece o Deus verdadeiro como origem de tudo, como fonte que vai ser soberano sobre toda a sua vida, aquilo que você coloca como objeto de adoração vai se tornar isso. Ele vai exigir essa soberania sobre tudo. A religião ela vai servir como base de interpretação de tudo na vida. Tudo tem base religiosa. O ponto é esse, né? Se vocês já leram o Smith, vocês sabem que ele vai... A visão da vida boa, né? A visão que a gente tem do que é a boa vida, direciona os nossos afetos. Ele vai trabalhar toda essa questão justamente de que as liturgias têm esse poder de modificar os afetos porque elas inculcam em você uma visão diferente da vida boa, de redigir, né? E está muito relacionado com isso, assim, relacionado com o que você considera como a realidade última, como Deus, aquilo que você ama em última instância, vai se relacionar com isso e vai direcionar a sua vida, né? Um conceito interessante, que eu acho que ajuda a gente a entender isso, é o conceito de cosmovisão. Acho que ninguém imaginava que eu ia tratar cosmovisão nessa palestra, mas surpreendente. E a gente não vai ter tempo de fazer uma história do conceito inteira. Então, para quem tiver interesse, eu recomendo esse livro aqui, que deve estar aqui em algum... do David Noggle, Cosmovisão é a História de um Conceito, que ele vai trabalhar a origem do conceito ali em Kant, passar por gente mais recente, como Peter Berger, Thomas Luckmann, Thomas Kuhn. Ele vai seguir a ideia, o idealismo alemão inteiro ali, com Dilthey, Fichte, muita gente, Wittgenstein depois, Marx. Então é um livro muito completo, um livro muito bom, e vale a pena ser lido, assim. E longe de ser um conceito linear, que cada autor vai apresentar suas nuances para o conceito de cosmovisão e vai ter diferenciação, tem os críticos do conceito, apesar de eu achar que é muito difícil você fugir de uma cosmovisão, porque você acaba criando um outro conceito que é simplesmente uma nova forma de falar sobre cosmovisão. Mas
não é um conceito linear. Então, eu tive que escolher uma definição. E eu escolhi a definição do Sire, no Dando Nome ao Elefante, que é um livro muito legal também, pequeno, que é a seguinte: cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou num conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade, que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Eu gosto dessa definição do Sartre porque ela já toca em alguns pontos importantes para a gente. Primeiro, ela reconhece que a visão de mundo de uma pessoa tem uma orientação fundamental no coração. Ela tem uma orientação religiosa, um fundamento religioso. E é bom ressaltar que essa não é a primeira definição do Sartre, ele modificou ela justamente, um dos pontos de modificação foi esse, de colocar um aspecto central anterior que tem uma base religiosa, que ele pegou isso muito da filosofia do Doiver, para quem conhece filosofia informacional, é um filósofo muito interessante também, e tem uma citação interessante do Doiver sobre isso, no Crepúsculo do Pensamento Ocidental, né? Que ele está falando justamente sobre você absolutizar algum aspecto da realidade, alguma coisa da criação, e como é que isso molda a forma como o homem enxerga a realidade, né? Perceba nessa citação dele a forma como ela se relaciona com o senso de dignidade de Calvino e com a citação do Sartre que a gente mostrou antes, né? Demonstramos, no entanto, que tais absolutizações não devem ser explicadas com base no próprio pensamento teórico. Em vez disso, elas denunciam a influência de um motivo central suprateórico, que só pode ser de um caráter religioso. Pois é somente nessa relação religiosa central com sua origem divina que o ego pensante pode colocar a si mesmo e a diversidade modal de seu mundo temporal na direção do absoluto. A tendência interna de fazê-lo é um impulso religioso inato do ego, pois como ponto de concentração de todo significado, que ele encontra disperso na diversidade modal de seu horizonte de dispensa temporal, o ego humano aponta acima de si mesmo para a origem de todo significado, cuja absolutidade reflete-se no ego humano como o assento central da imagem de Deus. Aqui a gente já... Acho que tem mais uma parte aqui. Isso. Este ego, que é vazio em si mesmo, é determinado em sentido positivo apenas por sua relação concêntrica com a origem divina. É também dessa relação central que a relação de nosso ego com o nosso horizonte temporal e sua relação comunal central com o ego de nossos semelhantes pode adquirir um conteúdo positivo. Aqui já tem um insight interessante da filosofia para a gente, que é o eu, né, a pessoa, o ego, ele não tem valor fora das relações dele. Ele tem valor enquanto relação, enquanto ele se relaciona com a criação, com o outro e com Deus, que é a relação principal que dá sentido para esse ego e para outras relações também. Então, por exemplo, tem essa outra citação dele aqui que fala: o mistério do ego humano central é que este não é nada em si mesmo, isso é, visto a parte das relações centrais nas quais se apresenta. A primeira dessas relações, aquela do ego com seu horizonte temporal de nossa experiência, não pode determinar o caráter interno do ego, exceto em seu sentido negativo. A unidade central do eu não será encontrada na diversidade modal da ordem temporal. Ou seja, o eu não consegue se encontrar simplesmente na criação. A gente não tem sentido simplesmente fazendo uma relação com a criação. Isso fica muito claro quando a gente começa a analisar, por exemplo, algumas filosofias naturalistas. A tendência é que o homem deixe de existir. Ele não tem uma proeminência mais. Você tem que fazer um esforço muito grande para colocar o homem num papel de protagonista, se você não tem uma origem transcendental, um Deus que está dando significado para ele. Porque simplesmente a relação dele com a criação, com a natureza, não tem por que você justificar que um homem é superior ou ele é melhor. Ele não tem significado nenhum. E ele continua, né? A própria experiência implica um relacionamento interpessoal entre um ego e outro. Essa relação pertence à esfera central de nosso horizonte de experiência, e eliminá-la corresponde à aniquilação da autoconsciência. Meu eu não é nada sem o seu e o de nosso semelhante. Aqui ele já dá um passo além, e a gente vai ver isso também se manifestando na filosofia, por exemplo, com muitas teorias de filosofia da alteridade, né, do outro, de preocupação com o próximo, de que a gente só tem significado na relação com as pessoas, né, com o próximo. A gente não tem significado em nós mesmos. Mas essa relação também não é suficiente. Porque ele vai perguntar, pode essa relação eu fornecer um conteúdo positivo à nossa autoconsciência? Na medida em que é vista apenas em si mesma, essa relação não é mais capaz de fazer do que a relação de nosso ego com o seu horizonte temporal de nossa experiência. A razão é que o ego de nosso semelhante confronta-nos com o mesmo mistério do nosso próprio ego. Ou seja, ele está falando aqui, cara, não tem como você
adquirir um conteúdo positivo para o eu, você criar um significado do que é a pessoa pela relação com outras pessoas também. Isso é insuficiente. É um passo no caminho, mas é suficiente. E por último, vai falar, mas há uma terceira relação central, que aponta para além do ego humano, até sua origem divina. Essa é a relação religiosa central entre o ego humano e Deus. Somente dessa relação religiosa que o pensamento filosófico, em sua atitude teórica, pode adquirir a direção concêntrica sobre o ego. O que isso tudo significa para a gente? E aqui a gente já pode ir caminhando para algumas coisas que vão levar a gente para a segunda parte, né? Primeiro que não existe, o eu não existe fora de suas relações, a gente já comentou isso, né? E a relação principal é a relação com a origem. E vocês conseguem ver que tem um relacionamento dessa citação do Doiver com os mandamentos de Deus para com a criação e os mandamentos de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A gente foi projetado, isso faz parte da estrutura também, assim como a base religiosa, a gente foi projetado para não ser isolado dos outros, assim, para viver em um relacionamento tanto com a criação quanto com a outra parte o outro, né, a outra pessoa, outros indivíduos. E eu não sei se vocês conseguem perceber o tanto que isso tem impacto na forma como o crente vive no mundo, né? Na forma como ele se apresenta, como a igreja deveria funcionar. De você ter um relacionamento que dá sentido e significado para a vida é o relacionamento com Deus, com o próximo e com a realidade. Então a gente deveria buscar essas coisas e não se afastar delas. Então, por exemplo, isso serve como crítica, de certa forma, a um tipo de ascetismo, ou de uma busca de isolamento, porque Deus projetou a gente não só para ter um relacionamento com Ele, mas para ter um relacionamento também com a criação e com as outras criaturas. Eu acho que... Deixa eu seguir aqui. Tem uma imagem aqui interessante que eu botei, vai ser a única figurinha que vai ter nessa apresentação, que é essa. Que eu acho que ela exemplifica bem tudo que a gente está falando. O que o Doyle está falando basicamente é: Eu acho que travou, Felipe. Caiu? Travou? Vamos esperar ele retornar. É isso que dá usar imagens, né? Tem uma proibição claríssima de imagens na Bíblia e você fica usando imagens. Vai isso. Na verdade, pensa que é pecado. Mas o que é justiça? Aí, Justiça é. E por isso eu acho que. justiça só funciona numa sociedade que falávamos beleza. Deixa eu botar aqui, peraí. O inimigo está furioso. Deixa eu... Eu só abrir minha palestra de novo aqui. Beleza. Então, como eu estava falando na figura aqui, foi a figura que derrubou tudo, então tem que ter cuidado para usar ela, né? O Doyle, o que ele chama de supra-teórico, por exemplo, seria essa orientação fundamental aqui que está na raiz da pessoa, né?
E é essa reorientação do coração, que é o que o Sire vai colocar na definição de cosmovisão, ela é uma mudança que ocorre pela regeneração. Então, eu gosto dessa figura por dois motivos. Primeiro, porque ela mostra que a cosmovisão ela se apresenta de formas diferentes. Então, você tem teóricos, por exemplo, que vão colocar ela mais aqui no nível pré-teórico, que seria algo que não tem acesso ao coração do homem, à base religiosa, mas ela se manifesta daqui para cima. Tem gente que vai colocar aqui no teórico, que é o que o Smith vai criticar, por exemplo. E o Smith vai usar muito a definição de imaginário social do Charles Taylor, que estaria para o pré-teórico, mais ou menos, né? Que seria já uma manifestação posterior disso aqui no nível do imaginários. Essa figura eu acho que ela ilustra bem. Na minha definição que eu usei do Sire, eu acho que a cosmovisão ela engloba isso aqui tudo. Ela tem um fundamento religioso e ela se manifesta de formas pré-teóricas e teóricas. Né? Para quem não sabe essa diferenciação aqui, supra-teórico seria algo que transcende tanto o pré-teórico quanto o teórico, seria essa relação com Deus, ela é religiosa. O pré-teórico seria algo que está anterior à teoria, seria a nossa relação com a realidade de forma que ele chama de ingênua, né? De forma normal. E o teórico seria a teoria mesmo, disciplinas que a gente estuda e cria teorias a respeito da realidade. Então, assim, eu acho que você entender cosmovisão como um todo é mais interessante. Assim. E seguindo, né, a nossa palestra aqui, o Noggle, que é aquele livro de cosmovisão que eu falei, ele fala uma coisa interessante para a gente aqui na segunda parte, para a gente ir para a segunda parte. Falando sobre o Dilthey, ele vai falar que o Dilthey concebe cosmovisão como um conjunto de categorias mentais resultantes da profunda experiência de vida que determinam essencialmente como uma pessoa entende, sente e responde ao que percebe no mundo, à sua volta, e aos enigmas que ele apresenta. E ele segue. Em suma, as cosmovisões brotam da totalidade da existência humana, intelectualmente na cognição da realidade, afetivamente na avaliação da vida e volitivamente no desempenho ativo da vontade. Ao exercitar assim suas capacidades nativas ao longo de séculos, num processo penoso e difícil, os seres humanos têm formulado suas perspectivas sobre a vida como um objetivo básico em mente, a estabilidade. O que eu quero salientar aqui, longe de querer entender Dilthey completamente, que não faz parte dos meus atributos, mas eu acho interessante essa busca dele por estabilidade. E se a gente for parar para pensar, a cosmovisão ela surge de uma necessidade de você entender o mundo como um todo unificado. Como procurar um ponto de unidade que traga estabilidade para você conseguir viver sua vida. E é interessante o Dilthey colocar isso, porque a gente vê um autor não cristão mostrando que essa busca de unidade, de estabilidade na realidade, ela é estrutural do ser humano. É por isso que a gente, por conta desse fundamento religioso, se a gente tira o fundamento religioso do Deus verdadeiro, que é o único que consegue dar sentido para essa pluralidade que a gente tem no cosmos, para como as coisas se apresentam de forma complexa, você não vai conseguir achar nenhum outro ponto que dê essa unidade completa. O Camus, por exemplo, para citar o Camus para o Vitor ficar feliz, ele vai falar justamente que o absurdo é você tentar buscar essa unidade, buscar esse sentido, e você não encontrar. E fora de Deus, você não tem sentido mesmo. Qualquer outra coisa que você coloque como origem, para se usar o termo de Doiver, ou que você coloque como fundamento religioso da sua cosmovisão, da sua forma como você interpreta o mundo, ela não vai te dar competência para conseguir fazer essa unidade, essa pluralidade fazendo sentido. Assim. Você vai acabar tendo algum problema na sua visão de mundo. Então, acho que a gente poderia resumir essa primeira parte, já caminhando para a segunda, dessa forma. A busca por significado, unidade e estabilidade faz parte da natureza humana, faz parte da busca pela felicidade. A partir do momento que o homem não reconhece o Deus verdadeiro como a origem do significado, unidade e estabilidade do cosmos, ele vai buscar essa origem em outra fonte. Aí a gente fica com a seguinte pergunta, né, já indo para a segunda parte. O que isso tudo tem a ver com a comunidade, com a cidade dos homens, né? E aí vamos botar o Agostinho para falar. Cidade de Deus, ele vai falar, 2 amores fundaram, pois, 2 cidades, a saber, o amor próprio levando ao desprezo a Deus, a terrena, o amor a Deus levando ao desprezo de si próprio, a celestial. Gloria-se a primeira em si mesma e a segunda em Deus, porque aquela busca a glória dos homens, e tem essa por máxima glória a Deus. Testemunho de sua consciência. Aquela ensoberbece em sua glória, e essa diz a seu Deus, sois minha glória e quem me exalta a cabeça. Aquela ama sua própria força e seus potentados.
Esta diz a seu Deus: a ti hei de amar-te, Senhor, que és a minha fortaleza. Por isso, naquela, seus sábios que vivem segundo o homem não buscaram senão os bens do corpo, os da alma, ou de ambos. E os que chegaram a conhecer Deus não honraram nem lhe deram graças como a Deus, mas lhe desvaneceram-se de seus pensamentos e obscureceu-lhes o nécio coração. Crentes sábios, quer dizer, orgulhosos de sua própria sabedoria, à instância de sua soberba, tornaram-se nécios e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de serpentes, porque levaram tais ídolos aos povos, para que os adorassem, indo eles à frente, ou seguiram e adoraram e serviram a criatura e não o Criador, para sempre bendito. Vocês veem aqui que ele basicamente está aplicando Romanos 1, que a gente aplicou ao ser humano, às cidades. Basicamente o que ele está falando aqui tem uma relação na forma como a estrutura do ser humano foi concebida e a forma como a cidade é concebida. A cidade está colocando aqui a polis no sentido amplo, né? Não só no sentido político, mas dessas relações de comunidade. E vocês conseguem perceber que parece ter uma estrutura religiosa por trás da cidade, assim como tem uma estrutura religiosa por trás do ser humano, parece que foi projetado para funcionar da mesma forma. E aí, o Sire, por exemplo, vai mostrar isso para a gente, dizendo que se as cosmovisões são tão privadas e únicas, como podemos falar delas como públicas, como elas podem caracterizar uma comunidade ou mesmo uma cultura, uma razão não é difícil de perceber. Somos tanto indivíduos como membros da família humana. Algumas coisas acerca de nossa cosmovisão são comuns não apenas à nossa família imediata, comunidade, nação ou século, mas ao todo da raça humana, no tempo e espaço. Eu acho interessante que ele coloca essa diferenciação de que no tempo e no espaço você vai ter variações de como essa, vou colocar uma visão de mundo comunitária se apresenta. E a gente consegue perceber isso, por exemplo, se você parar para olhar comunidades antigas, gregas e romanas e tal, você vê que cidades diferentes tinham objetos de adoração diferentes, deuses diferentes, a forma como elas se relacionavam com a criação era diferente. Isso, ao longo do tempo, vai variando também. E hoje isso também se apresenta de outras formas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, por um lado, essa variação de espaço-temporal, ela gera uma pluralidade de visões de mundo, sociais, mas, ao mesmo tempo, todos os homens vivem na criação de Deus. Então, elas vão ter elementos em comuns que fazem parte da forma como a criação se estrutura, né? O próprio Sire, quando ele está falando sobre Peter Berger e Thomas Luckmann, os dois sociólogos, ele vai falar que tudo isso é óbvio. O que não é óbvio é como a cosmovisão característica de um indivíduo influencia ou é influenciada pela cosmovisão comum de uma comunidade. Para um insight nesse fenômeno tão complexo, podemos nos voltar aos sociólogos do conhecimento, entre os quais considero Peter Berger e o Thomas Luckmann os mais úteis. Eles vão falar, né, a vida cotidiana, dizem eles, apresenta-se como uma realidade interpretada por homens e subjetivamente significativa a eles como um mundo coerente. O mundo como interpretado pelas pessoas é o que interessa a sociologia do conhecimento. Na verdade, de acordo com Berger e Luckmann, os objetos de seu estudo é o mundo que os seres humanos constroem no relacionamento simbiótico uns com os outros e o mundo natural à sua volta. Eles são interessados, portanto, na construção social da realidade. E o que é construído é o que eles chamam de mundo. Esse conceito parece quase idêntico ao que tenho chamado de cosmovisão. Não sei se vocês conseguiram para perceber aqui que ele basicamente está falando daquilo que o Doyle já tinha levantado antes, de que o significado surge desses relacionamentos. Os relacionamentos sociais fazem parte disso. E eu poderia dizer, então, por exemplo, que faz parte da estrutura do ser humano também ser um ser relacional. Além de ser um ser religioso, ele tem um relacionamento central com uma origem divina, ele tem um relacionamento periférico com a criação e com as criaturas, que, da mesma forma que ele molda esse relacionamento, ele é moldado por ele. E essa simbiose é muito importante para a gente, né? Porque às vezes a gente vai ter inconsistência na forma como a gente lida com a realidade, como a gente age, como a gente interpreta as coisas, porque a gente tem um fundamento correto, mas a gente não tem um direcionamento correto dessas expressões, da cognição depois, né? O Nagel levanta uma questão interessante também, que é essa, né? A maior parte do conhecimento humano, seja de fato sociologicamente gerado, é algo que pode realmente fornecer um insight para entender o plano divino por essas linhas. Ou seja, talvez Deus tinha a intenção de que as pessoas adquirissem sua visão das coisas através da influência de seus parceiros na vida diária. Acho que ele levanta um ponto interessante aqui. Relacionamento faz diferença. E a gente entende, por exemplo, por que a igreja tem uma importância fundamental na construção da visão de mundo do cristão.
Porque a gente vai ser influenciado por isso. Se a gente não tiver uma construção sólida, que te dê uma interpretação correta do mundo, a tendência vai ser você ser moldado pelo que vem de fora. E você não vai ter base para se defender disso, às vezes para conseguir rebater algumas coisas que vão ser ditas, né? Deixa eu tomar um copo. Tem um livro interessante do Sire também, do mesmo cara que eu estou usando o conceito, que é esse aqui. Não sei se vocês estão vendo, dá para ver, eu acho. Que é o Universo ao Lado. Que ele vai fazer justamente uma análise de algumas cosmovisões sociais, assim. Então ele vai falar de marxismo, pós-modernismo, islamismo, vários desses ismos aí. Ele vai fazer uma análise de como é que eles se apresentam religiosamente, né? De que eles têm um fundamento religioso, eles apresentam uma proposta de futuro, de escatologia, uma proposta de salvação, eles têm um conceito de queda, funciona muito próximo como a gente está acostumado a ver no cristianismo mesmo. E é interessante notar porque os autores cristãos também eles tinham isso em mente. Quando você vê o Kuyper falando, ele vai falar que a cosmovisão ela é um sistema, o cristianismo é um sistema consistente e coerente de compreensão da realidade. E o Dover apresenta o motivo base religioso dele como uma manifestação dessa orientação religiosa do comunitário, né? Essa citação do Causby, que eu não achei a foto dele, por isso que tá com essa cara aí. E eu não sei também se essa data tá certa, porque eu só achei a data de nascimento dele, mas ele teria aí 117 anos, se ele tiver vivo até hoje. Então, não sei, né? Vai que... Ele vai falar que o motivo básico religioso de uma sociedade dá ímpeto ao desenvolvimento cultural e o domina. A religião move a cultura. E aqui que a influência do pecado se faz sentido. Os motivos base apóstatas frequentemente levaram a esse desenvolvimento ao longo de caminhos errôneos. Mesmo cristãos que quer tenham pouca ou muita influência nem sempre reconheceram isso. E nem foram sempre capazes de proteger contra isso. Em resumo, assim como os seres humanos, as cidades elas têm uma estrutura que tem uma orientação religiosa. A pergunta que a gente pode fazer agora, para já caminhar para o final, é como é que essa orientação religiosa das cidades ela se manifesta hoje em dia? A gente falou de coisas aqui que às vezes a gente pode falar, isso não existe mais. Um dos pontos que a gente tem é o que eu já citei, do Smith, por exemplo, que ele vai sugerir para a gente usar o conceito de imaginário social do Taylor, que eu acho que é um conceito que é um pouco mais próximo do que a gente tem hoje, que é esse, né? Imaginário social é uma compreensão afetiva, não cognitiva do mundo. Ele é descrito como imaginário e não como uma teoria, porque é alimentado pela matéria da imaginação e não do intelecto. Ele é feito de histórias, narrativas, mitos e ícones e está neles entranhado. Essas visões capturam nosso coração e imaginação, guarnecendo, por assim dizer, a imaginação, proporcionando estruturas e significado pelas quais interpretamos nosso mundo. Isso a gente está muito próximo da gente, porque é o que a gente vê, por exemplo, acontecendo com filme, propaganda, série, livro. A estrutura de plausibilidade daquilo que é coerente, do que é certo, do que é errado, a gente toma muito do que está na mídia. Isso é uma forma como a cidade dos homens, a orientação religiosa dela está moldando a gente. O que eles veem como bem, a visão de bem, a visão de felicidade que eles impõem, acaba sendo aquilo que a gente vê. Sendo que a gente tem uma narrativa muito superior, que é a bíblica, mas a gente tem a tendência de aceitar narrativas seculares. E às vezes isso passa despercebido. Eu acho que o grande ponto do Smith, que eu acho interessante da teoria dele, é essa crítica de que a gente não presta atenção nas coisas que não são teóricas. Se a gente lê um cara descrevendo isso de forma teórica, a gente vai falar assim, isso está errado. Mas a gente não consegue perceber a raiz religiosa das coisas quando elas se apresentam de forma não teórica. Quando elas se apresentam de forma de narrativa, de histórias. Então a gente assimila muita coisa da cultura sem conseguir fazer um filtro, porque a gente não consegue perceber que por trás daquilo ali tem uma base religiosa. Então, lembrando os primeiros pontos que a gente trouxe no começo, né? A religião ela tá com base em tudo, ela embasa tudo da vida. Não existe neutralidade religiosa em nenhuma parte da sua vida. E como nós vimos com Agostinho, né, são dois amores diferentes que moldaram as duas cidades. O David Koyzis, esse cara desse livro aqui, Visões e Ilusões Políticas, ele vai mostrar uma outra forma que isso se manifesta hoje, que são as ideologias, né? E a ideologia justamente é um amor desordenado da cidade. Não sei se você tem Agostinho falando que tem um amor da criatura que gerou uma cidade dos homens que é apóstata, né?
o Coises vai mostrar isso muito claro nas ideologias, né? Então, são muitos os debates acirrados no âmbito político, que não acontece simplesmente porque um ou outro lado se recusa a aceitar os fatos, ou a ser razoável, como tantas vezes ouvimos, mas sim porque ambos os lados se pautam por visões diferentes da realidade, alicerçadas em paradigmas mutuamente excludentes. Na verdade, muitas dessas concepções políticas distintas, seja qual for o seu título ideológico, têm origem numa única cosmovisão religiosa que vê o cosmos como um sistema essencialmente fechado, sem referência a um criador ou redentor. Em resumo, apesar do aparente conflito entre as diversas ideologias, no fundo, todas são subespécies de uma categoria mais ampla, a idolatria. O ponto principal é esse. Se você tira o Deus verdadeiro da origem, como fundamento religioso, como centro de unidade, como fundamento de significado de tudo, você vai colocar outra coisa no lugar. A gente viu isso para o ser humano. Na cidade é a mesma coisa. Se você tira isso do comunitário, a tendência vai ser você criar uma ideologia. Você vai pegar alguma outra parte da criação, você vai colocar isso como principal e interpretar o todo a partir daquilo. Isso é idolatria. É um tipo de idolatria comunitária. Então, por exemplo, a gente vê na Bíblia Deus castigando povos ímpios e até o próprio Israel por conta disso, de pegar um outro fundamento religioso para interpretar a realidade. E é perigoso, né? A gente acaba, às vezes, fazendo o mesmo sem perceber. O próprio liberalismo, por exemplo, que hoje em dia está muito associado com o cristianismo, é um tipo de idolatria, e o Coises vai tratar isso bem no livro dele. É uma forma de você ver um indivíduo como superior até a Deus, assim, de você colocar a liberdade individual como fundamento como as coisas devem ser na realidade. Você tem isso, por outro lado, por exemplo, com o comunismo, né? Que você botar o comunitário como o Deus, né? Como a origem principal de todas as coisas. Tem um livro interessante também, para delírio do Vitor, que a gente leu recentemente, do Camus, que é O Homem Revoltado. E ele vai mostrar, uma das coisas que ele vai mostrar que é bem interessante é como o homem ele tira Deus do fundamento, né? Ele vai tentar colocar alguma coisa, e aí ele vai mostrar esse movimento histórico pós-Hegel, por exemplo, de colocar a história como esse fundamento. Então você tem uma visão de que a história vai trazer um progresso rumo a um bem comum. E você deusifica isso, então você, por exemplo, justifica o assassinato, o mal, como um meio para um fim, porque beleza, é progresso. Então não tem por que eu não matar um cara agora se isso vai me trazer um progresso depois. Ele vai justificar, por exemplo, Hitler fazer isso, né, o marxismo, as revoluções russas, a Revolução Francesa, a ideia de que o futuro é melhor, então vamos tentar antecipar esse futuro, tirando tudo aqui que está atrapalhando esse progresso de vida. E você está absolutizando um aspecto da realidade. Você não está colocando Deus para dar o fundamento da pluralidade como as coisas se apresentam. Isso é um problema. A gente está caminhando para o final já. O Bob Goldfarb tem um livro chamado Capitalismo e Progresso, e tem uma situação interessante também. A ideologia amadurecida é uma falsa revelação de criação que é a redenção. Em um certo sentido, ela recria a humanidade e o mundo, identificando sua própria fonte de pecados, estabelecendo sua própria antítese entre o bem e o mal, e prometendo a redenção para a vida. Isso ela diz mesmo com a necessidade de sofrimento e sacrifício, algumas vezes sacrifícios sangrentos, em que os objetivos determinados são legitimados de uma certa forma, portanto, a ideologia imita o sofrimento e a morte do Messias. Aqui ele deixa bem claro, né, essa conexão entre as ideologias, a relação que elas têm com a criação que é a redenção. Por último, James Smith, que a gente já citou também, é precisamente quando nossa convicção última acredita que não há eterno algum que nós achamos mais inclinados a absolutizar o temporal. Isso lembra Agostinho, o mítico extravasa e penetra o seguro. O penúltimo fica carregado no sentido último. E aqui ele está criticando justamente a ideia liberal, de que é possível você fazer política à parte da religião. Como se a gente estivesse discutindo na cidade, a vida comunitária, quando a gente estiver discutindo coisas que não são religiosas. Então, cada um pode ter a religião que quiser, porque quando a gente está vivendo em comunidade junto, a gente está discutindo coisas que não tem muito fundamento religioso, saneamento básico, salário mínimo. E o que ele está falando aqui é, cara, isso não existe. Assim. As pessoas, a cidade continua tendo uma orientação religiosa, independente de a gente estar discutindo isso ou não. E aí ele vai falar justamente, o penúltimo, se você não tem o fundamento último, o penúltimo vira esse fundamento último, ele sobrepõe isso. O mítico extravasa e penetra o seguro.
Então, o liberalismo não é uma solução cristã, vamos colocar assim, para o problema da cidade, o problema da porta. A solução cristã é a cidade de Deus, é o reino de Deus. Eu acho que a gente já pode ir caminhando para a conclusão. Do resumo que a gente viu até aqui, a gente já conclui, a estrutura do ser humano das comunidades, ela segue um padrão religioso. A gente foi projetado para adorar, seja em caráter comunitário, seja em caráter individual. E o objeto da adoração, ele vai nos levar a enxergar e interpretar a realidade de uma forma específica. Além disso, a gente viu que a forma como a gente interpreta a realidade, ela é pautada por uma busca de unidade e estabilidade. Se a gente fosse falar de outra forma, a partir da origem para a qual o nosso coração aponta, ou a partir daquilo que a gente ama acima de todas as coisas, a gente vai buscar a unidade e a estabilidade. Por consequência, a gente vai encontrar nessas coisas o nosso ideal de bem, que é o nosso ideal de felicidade. A visão da vida boa, ela vem desses relacionamentos com a origem, com os seres humanos e com a realidade, com a criação. E não sei se vocês conseguem perceber isso, por exemplo, quando a gente vai falar de felicidade no conceito que o Mateus colocou lá no começo, né? Que é felicidade é um estado de deleite e bem-estar que resulta de servir a Deus. A gente serve a Deus amando ao próximo e continuando a criação, né? Criando cultura. E nosso conceito de felicidade bíblica está muito relacionado com essas coisas. Mas se você não tem o fundamento que é o Deus verdadeiro, vocês conseguem ver que isso vai mudar a forma como você vai encarar essa construção de felicidade, essa busca, de uma forma não cristã. E a gente tem que tomar cuidado justamente porque existe uma guerra, vamos colocar assim, entre a forma como a gente enxerga o mundo, entre a forma que a cidade de Deus enxerga as coisas, busca a felicidade e a forma que o mundo busca. Qual a diferença então? A diferença é que a gente tem um fundamento para crer num mundo vindouro, bom. A criação que é de redenção, eles apresentam a forma correta de enxergar a realidade. Que é, a criação fala que Deus fez tudo bom, a estrutura é boa. Gênesis 1. Na queda ela mostra que tudo não está bom agora. A gente tem uma queda, tem um pecado. Ou seja, a direção não está boa. Mas a gente tem a redenção em Cristo Jesus. A gente tem Jesus vindo justamente para mostrar só. Tem um rei. A gente faz parte de uma cidade que tem um propósito diferente. Que já está aqui. Que a gente tem condições de viver como estrangeiros na cidade dos homens. Porque a gente já faz parte da cidade de Deus. A única forma de a gente fugir dos reducionistas dessa idolatria, né, de colocar outro Deus como fonte de adoração, é se a gente se apegar ao Deus verdadeiro e à cidade de Deus, ao reino que vem. E não se apegar no sentido de, eu consigo trazer esse reino. Não, a gente não consegue. Não é nosso propósito completar a obra de Cristo e trazer o reino. Mas é nosso propósito descansar nele e fazer o melhor que a gente pode para viver coerentemente nessa cidade dos homens, nossa cidade de Deus. E lidando com a cidade dos homens da forma correta. Que é não se deixando contaminar por ela. E tentando moldar da melhor forma possível essa visão de mundo comunitário, vamos colocar assim. Então, por exemplo, Coises, no final do livro dele, vai colocar essa citação aqui. Isso não quer dizer que a salvação de Jesus Cristo tenha de se manifestar completamente a parte de qualquer questão pública no mundo político. Uma compreensão da política sob a ótica da verdadeira redenção, que não equivale de todo alguma pretensão totalitária da política de redentor em si mesma, é que a aplicação do mandato divino de fazer justiça por meio de programas cuidadosos e concretos. Entretanto, mesmo que a justiça signifique mais liberdade individual, uma certa distribuição de riqueza, a independência nacional, uma consideração maior do bem comum, isso não significa que a busca isolada desses objetivos tenha um caráter salvífico. Ao contrário, pode até ser que tenha consequências destrutivas. É aqui que uma compreensão cristã se diferencia radicalmente das abordagens das ideologias. O ponto dele é justamente que a gente consegue ver o todo da realidade, a gente consegue ver que Deus dá sentido para essa pluralidade. Então a gente sabe que a justiça e a felicidade vão se apresentar de forma diferente. A gente sabe que a gente não pode pegar nenhum desses pontos que são pontos legítimos que às vezes as ideologias têm, que as visões de mundo seculares elas têm, porque elas fazem parte da criação de Deus. O homem ele está vivendo numa criação de Deus, então ele vai ter elementos que tem contato com o que a gente acredita, mas nenhum desses pontos isolados deve ser o nosso foco. Nosso foco deve ser glória a Deus. Glorificar a Deus significa dar sentido para essa pluralidade inteira, para tudo que está acontecendo, dar uma explicação que resolva tudo, e não que busque um sentido só.
não que busque um ponto isolado como um ponto de resolução dos problemas, que é o que geralmente a metodologia faz. Quando você reduz a realidade, você geralmente empobrece. Ou você vai ver, todos os problemas são problemas econômicos, então eu tenho que erradicar a pobreza. Ou todos os problemas são problemas, sei lá, raciais, então eu preciso fazer X ou Y. E o que a gente tem que fazer, e que nós somos os únicos que conseguem fazer isso, é ter uma visão ampla. Cara, todos os problemas são problemas de pecado, de orientação religiosa. Então como é que eu resolvo isso? Pregando o evangelho. Como é que eu faço isso na prática? Além de pregar o evangelho na prática, obviamente. Cara, me preocupando com todas as coisas, mas sabendo que não depende de mim resolver elas, porque o reino não sou eu que vou. O reino vem e quem vai ter trazer para terminar de trazer, né, já está aqui, mas quem vai completar a obra é Jesus Cristo. O que a gente vai fazer é o que a Bíblia manda a gente fazer discípulos, fazer discípulos. É o que a gente consegue fazer. Então o que o Smith vai chamar de um progresso conservador, assim, né? Você tenta fazer sabendo que não depende de você. Aquele negócio meio já e ainda não mesmo, assim, é um negócio meio complexo de explicar. Por último, a última citação, vou ver se eu estou acabando nesse aqui, posso falar ainda meia hora. De Agostinho, né? A gloriosa cidade de Deus prossegue em seu perseguir através da impiedade dos tempos, vivendo cá embaixo, pela fé, com paciência espera a firmeza da mansão eterna, enquanto a justiça não se converte em juízo, que há de prosseguir por completo depois da vitória final e perfeita paz. Então o rei voltará. Enquanto ele não volta, cabe a nós viver como estrangeiros da cidade dos homens, não nos deixando contaminar pela idolatria de qualquer aspecto da realidade, e ao mesmo tempo promovendo o reino, não no sentido de completar a obra de Cristo, ou de trazer, antecipar o reino de alguma forma, mas vivendo, adorando o único Deus verdadeiro e moldando a cosmovisão secular e a nossa, renovando nossa mente, para buscar a felicidade na fonte correta. Nossa felicidade não está na cidade dos homens, ela está na cidade de Deus. Nosso fundamento da felicidade ele sempre vai ser o Deus verdadeiro. A gente tem como moldar isso de certa forma na realidade, vivendo dessa forma. A cidade dos homens, o trigo e o joio estão juntos, mas a gente só vai conseguir separar eles depois. Mas dá pra gente conviver junto porque a gente consegue moldar isso de certa forma. E fazer as coisas não serem muito ruins como elas poderiam ser. Não sei se foi claro, se não foi, façam perguntas aí, mas eu já encerrei minha palestra. 48 minutos. Bom, obrigado, Felipe. Muito boa palestra. A gente vai abrir para pergunta agora. Só falar uma coisa sobre o livro que ele mostrou aí, O Homem Revoltado, do Camus. E apesar da linguagem que ele usou aí, vale dizer que o Camus não era crente, né? Ele analisou, ele percebeu esse processo todo que o Felipe destrinchou aí, e ele não era um crente, né? E esse é um livro, apesar de difícil, ele é muito, muito bom para a gente entender a UNB e os tempos em que a gente vive. Fiquem à vontade agora, o Felipe está aí à disposição, ele promete responder todas as dúvidas de vocês, inclusive as maiores, né? Porque eu vivo, qual é o sentido da vida e assim por diante. E sinto-se à vontade também para não necessariamente perguntar, mas fazer comentários se quiser, viu? Então... Se tiver pergunta difícil, eu vou chutar o cabo de novo, igual eu fiz aqui no meio da palestra, só que eu não volto. Felipe, eu estava pensando sobre a questão da cosmovisão, e assim, não sei se só eu tenho essa impressão, né? Mas às vezes eu fico um pouco incomodado com a linguagem de cosmovisão, não necessariamente por causa do conceito específico de cosmovisão, ele parece um conceito razoável, realmente ele tem uma capacidade analítica e teórica relativamente grande. Eu fico um pouco incomodado quando a gente fala de cosmovisão cristã, talvez no singular, sabe? Não sei se você sente o mesmo incômodo, mas, por exemplo, a cosmovisão cristã responde essa, é aquela questão. Às vezes eu fico me perguntando, será que realmente existe só uma cosmovisão cristã? Por exemplo, eu já vi gente propondo que a cosmovisão cristã é uma cosmovisão sacramental. O outro fala que a cosmovisão cristã é a cosmovisão bíblica. O outro junta e emenda de uma vez, bíblico reformado, como se fosse uma coisa só. O outro fala, não, porque a cosmovisão cristã é uma cosmovisão pautada na Bíblia, outra na tradição, enfim. Dá para a gente falar de uma única cosmovisão cristã, ou a gente pode falar de várias cosmovisões cristãs, mas com aspectos comuns e que respondem de maneiras parecidas
as mesmas perguntas, mas não necessariamente de modo uniforme. Eu penso mais nesse sentido aí, de você ter várias manifestações diferentes de cosmovisão cristã, né? Cara, esse livro do Seiler é legal porque ele levanta esses pontos, assim. Você pode analisar de várias formas. Assim. Se você for analisar de um fundamento religioso, você tem basicamente duas cosmovisões só. Você tem a cristã que tem um fundamento religioso Deus verdadeiro, né? E a aposta que tem uma orientação religiosa que não é o Deus verdadeiro. Só que se você for analisar de forma subjetiva, cada pessoa tem uma visão de mundo completamente diferente. Então, mesmo a gente tendo elementos em comum, vários detalhes das visões de mundo individuais, elas vão ser completamente diferentes. E você ainda pode analisar isso no sentido social, que é o que vai trabalhar muito no universo ao lado. Né? Você ainda tem elementos em comum suficientes para você conseguir falar de uma visão de mundo comunitária que é espaço-temporal, assim, né? De povos e nações e ideologias e esse tipo de coisa. Eu acho que o difícil do conceito, que na verdade acaba tornando ele também amplo demais, se você não definir, você acaba justamente tendo esse tipo de problema, né, de o que está chamando de cosmovisão, né? É esse, assim, ele se aplica a muitas coisas diferentes. É por isso que eu gosto daquela imagem, que eu acho que ela mostra um todo, assim, olha só. Como você tem um fundamento religioso que pode se expressar de várias formas, você tem um pluralismo, você consegue ter visões de mundo diferentes que não precisam ser cristãs. Porque o fundamento religioso é o mesmo. Então eu poderia, por exemplo, falar, cara, a cosmovisão de mundo, eu vou falar as heresias agora para vocês levarem para o conselho. A cosmovisão de mundo católica, por exemplo, e a protestante, elas podem ter um fundamento religioso comum, dependendo das linhas que você estiver seguindo. Só que elas vão se expressar de forma diferente. Por quê? Porque o contexto espaço-temporal ali e a forma como elas se relacionam com a realidade molda as expressões dela. Então, por exemplo, eu posso dizer que isso tanto no sentido social, né, colocar a cosmovisão católica como um todo, quanto no sentido individual. Eu posso ter católicos, por exemplo, que têm uma visão de mundo muito parecida com o protestante de uma certa linha, porque, sei lá, eles tiveram contextos muito parecidos, informações muito parecidas e várias outras coisas aí, né? Então, acho que, assim, é difícil um pouco falar de cosmovisão por conta disso, porque você tem... cada autor vai ter uma nuance diferente, apresentar um contexto diferente. Das críticas maiores do Smith, que eu concordo com ele, é porque na tradição cristã protestante a gente tem uma tendência muito grande de associar a cosmovisão com conceitos e com um conjunto de crença. E aí a gente tem esse problema que você citou de, assim, um cara vai falar que é esse conjunto de crenças aqui. Aí o outro vai falar, não, a cosmovisão cristã é esse outro conjunto de crenças aqui. Então, por exemplo, eu acho que o Smith ele toca num ponto muito, muito crítico. De se a gente enxerga a cosmovisão como um conjunto de crenças, a gente vai ter problema. Porque a gente não vai concordar e eu vou ter que falar que a minha cosmovisão não tem nada a ver com a cosmovisão de um, sei lá, de um luterano. Tem poucas coisas em comum, ou tem coisas em comum que às vezes são essenciais. E na outra eu vou falar que não são. Assim, a gente cria esse tipo de problema. Né? Por isso que eu acho que é mais fácil a gente enxergar ela como uma coisa mais subjetiva, assim, e mais abrangente. Ou seja, ela tem um fundamento religioso, ela se expressa tanto em um conjunto de crenças, quanto em aspectos que não são cognitivos, não são teóricos, mas que são mais práticos e tal, e que tem um contexto espaço-temporal. Então a gente consegue dialogar melhor, assim, porque vai falar, cara, beleza, tem partes que vão ser iguais e não deixa de ser cristão ou não cristã por contas diferentes. Não sei se respondeu. Respondeu sim. Valeu, Felipe. Se ninguém tiver outra pergunta, eu vou continuar aqui. Fala aí. Quando não tem pergunta, eu fico com dúvida se foi confuso ou se foi muito bom. Assim, se foi muito bom, tipo, todo mundo entendeu tudo. Se foi confuso, todo mundo se não sei nem o que perguntar, eu não entendi nada. Felipe, vou fazer uma pergunta aqui então. A gente usa essa nomenclatura aí de cidade dos homens, né? Como tu usou na tua palestra, normalmente para se referir a um conjunto de pessoas, né? Que tem um objetivo em mente, né? Utópico, né? Por exemplo, você se refere aos comunistas, né? Como você falou, a visão de mundo marxista. Essa cidade dos homens deles seria a ideia de trazer o reino dos céus na terra, né? De ter uma sociedade igualitária. Então, se você quer trazer isso, você coloca tudo em
como relativo a esse futuro, né? Tudo pode, inclusive o assassinato, para você chegar a esse estágio futuro, né? De igualitário, né? De distribuição de renda e assim por diante. E isso vale para ideologia liberal e assim por diante. Mas minha pergunta é, né? Se essa cidade dos homens, elas são compostas de vários homens, né? É um conjunto de pessoas, né? E se essas ideologias mais amplas, sociais, elas se manifestam nesse conjunto de pessoas, qual tu diria que seriam essa cidade dos homens de uma maneira mais pessoal, no nível mais pessoal? Como que isso se expressaria, por exemplo, na vida individual da pessoa? Não num sentido macro, mas num sentido pessoal da cidade dos homens. Por assim dizer, uma cidadezinha, uma vila que eu monto. Cara, eu acho que naquele sentido que a gente trabalhou de imaginário social, assim, de visão de mundo comunitário, né? No nível individual, por exemplo, você não vai ser, talvez, moldado por uma ideologia ou por um povo específico, assim, porque às vezes você não vai ter contato com eles, pensando numa cidade pequena, por exemplo, num contexto menor. Mas aquilo que o Sérgio coloca, assim, a gente tem um relacionamento da visão de mundo individual com a visão de mundo comunitária que é meio simbiótico, assim. Então, querendo ou não, independente do tamanho do contexto, vou colocar assim, você está sendo moldado, de certa forma, pela forma como a visão de mundo das outras pessoas se expressa para você, né? Eu acho que tem muito nessa questão. Então, por exemplo, a cidade dos homens, você tem uma cidade menor, que você tem uma visão da vida boa muito específica, para usar os termos do Smith, né? Uma visão do que é o bem comum, do que é o bem final. Aquilo está te moldando, porque você está convivendo com aquelas pessoas. E eu acho que no nível individual é muito você tentar dialogar com isso. Assim, eu tenho uma visão de uma cidade celestial que é diferente, e ao mesmo tempo todas as pessoas aqui têm uma visão de bem que é esse. Talvez eu tentar colocar em termos mais práticos, assim. Pega, sei lá, o UNB. Qual seria a visão de mundo de um aluno comum da UNB, assim, de uma visão de bem comum, de o que é o bem final, assim, de que seria a imagem da boa vida? Cara, talvez seja, sei lá, acabar o UNB, se mora em Brasília, passar no concurso, ter uma família, ficar estável o resto da vida, que agora talvez não seja possível mais, porque vai acabar a estabilidade, mas a visão de vida boa é uma visão completamente materialista. E aí, quando você vai falar isso para um cristão, e às vezes o cristão assume essa visão, que é uma visão comunitária de que é a vida boa, porque para ele aquilo é natural, ele cresceu nesse contexto, ele cresceu, todo mundo que está bem de vida, colocar entre aspas, deixa eu ver se vocês colocam entre aspas, bem de vida, é o cara que formou, passou no concurso e está tranquilo. E a gente começa a aceitar esse tipo de coisa num contexto muito menor. A gente não está falando aqui de ideologia, de nada desse tipo. A gente está falando simplesmente de uma imagem que a sociedade construiu te mostrando que aquilo seria a visão da felicidade. Se a gente pegar um contexto, sei lá, um pouco maior, Brasil, assim, o que a gente vê como a visão da vida boa? Pô, é você ser famoso, artista, youtuber, ser reconhecido, ter visibilidade, ter seguidores. Isso tudo tá mostrando pra gente assim, cara, a boa vida, a felicidade tá nisso. É uma forma que a cidade dos homens está moldando a gente para ter uma visão específica de o que é ter essa vida boa. E a gente pode, assim, cada contexto vai ter as suas nuances, né? A gente não consegue, às vezes, eu acho que não tem como a gente dividir em uma cidade dos homens só. Se a gente fosse fazer isso, a gente teria que ir para um espectro macro e colocar assim, cara, a visão de mundo, a visão de bem da humanidade como um todo seria tipo alguma coisa muito genérica, assim, né? Tipo, sei lá, tirar Deus e colocar o homem que é, no final das contas, o que a idolatria faz, né? Seria uma visão muito mais ampla. Mas eu acho que nas visões menores é sempre assim, é sempre uma visão específica do que é a vida boa, do que é o fundamento da felicidade, que a gente acaba incorporando sem perceber. Respondeu também? Mais alguém? Eu tenho que botar meu nome na lista também para falar alguma coisa? Não? Só um comentário sobre a dinâmica de cidade, né, dentro da Bíblia em geral.
é uma coisa que eu acho muito interessante ali nos primeiros capítulos de Gênesis, é que Gênesis é um livro que é dividido em várias genealogias, né? O livro tem basicamente 10 divisões principais, e a primeira delas é dividida pela genealogia dos céus e da terra, né? Como aparece lá no começo do capítulo 2. Só que é interessante que cada uma dessas genealogias, ela marca o aprofundamento de divisões na própria humanidade, né? Acho que o próprio Agostinho, ele explora algo parecido com isso na Cidade de Deus. E dentro dessas divisões, é interessante a gente notar que sempre que uma genealogia, especificamente quando começa com a genealogia de Caim, a coisa vai para um nível urbano, a cidade é sempre representada como algo que está sendo erguido contra o Criador, no final das contas. Isso antes de Babel, né? É engraçado que Caim, associado aos frutos da terra, ele foge para uma cidade. Os seus descendentes são aqueles que fundam uma cidade, os descendentes de Caim são aqueles que estabelecem metalurgia, a cultura no geral, com música, enfim, todos os aspectos. Isso não é para dizer que tudo aquilo que a cultura é desprezível, né? Não é essa a visão do autor bíblico. Mas a ideia de que existe sim uma oposição da tentativa de criar cidades como uma tentativa de fugir de um jardim que já era algo dado, né? A tentativa de você tentar criar um jardim que acaba sendo artificial, e aí a cidade, como foco da vida urbana, se torna fonte de rebelião, no final das contas, né? Só que se você olha para além de Gênesis, na progressão macro da Bíblia, você também termina como outra cidade, né? A Jerusalém celestial acaba aparecendo como outra cidade, mas parece que essa cidade ela é simplesmente o desenvolvimento de um jardim, o desenvolvimento de potencialidades inerentes, não uma tentativa de substituição da situação original, né? Então, é engraçado como a cidade ela pode ser tanto o foco da rebelião como a expressão da redenção daquilo que estava proposto originalmente, né? Acho que essa dinâmica das cidades ao longo da escritura é importante notar, né? A conquista de Canaã também está por meio da conquista de cidades. No Egito, os israelitas têm que construir as cidades de Faraó. Essa criação, o estabelecimento do reinado de Deus é por meio do estabelecimento de Jerusalém como a filha de Sião, né? Jerusalém como aquela que literalmente é o umbigo do mundo, né? O lugar onde Deus se manifesta como soberano. Então, essa dinâmica da cidade ela é realmente interessante na escritura para ver o que a gente coloca como conceito de soberania e de fim para o qual a humanidade caminha de modo conjunto, né? Legal. Cachorro entrando. O que mais, gente? Consegue me ouvir? Consigo. Sim. Eu só queria... Eu não sei se isso chega a ser uma pergunta. Talvez seja uma pergunta mais, digamos, para sua opinião pessoal, para sua visão sobre isso, mas... Caiu? A gente analisar o momento. O João, acho que caiu. Não. Tinha cortado aí. O meu fone é ruim, gente. Essa é a explicação. Eu tinha falado desse convite. Então, sobre o que você falou e até mesmo perguntando um pouco mais de opinião pessoal em relação à situação atual que não só a gente, não só o nosso país, mas todo mundo se encontra, de que, pelo menos o que dá para entender é que a Cidade dos Homens ela teve um cheque nesse ano, ou seja, as concepções, as ideias e aquilo que as pessoas confiavam foi ruído, na medida que essa pandemia simplesmente conseguiu mostrar o quão frágil somos todos nós e como que qualquer ideia, qualquer política, qualquer pensamento para o futuro, qualquer plano pode ser colocado em xeque a qualquer momento, às vezes por uma coisa que a gente mal pode ver. E eu sei que isso não vai ser uma solução própria, esse momento de reflexão, de fragilidade não vai ser uma solução em si, porque como você mesmo disse, e todos nós aqui cremos que a solução virá com a volta de Cristo, vai vir com a chegada da Jerusalém eterna, mas queria entender como que fica agora a posição da Cidade dos Homens depois que ela é tão fragilizada e mesmo assim ela ainda pode se manter por causa do ego do ser humano. Não sei se você vê dessa maneira ou como você vê a situação atual do planeta em relação à forma como a gente tenta lidar com as coisas por nós mesmos, sabe? Não sei se isso foi a pergunta. Eu acho que foi, sim. Cara, eu acho que é interessante a gente parar
para pensar nessas coisas, né? A gente meio que está perdendo as esperanças que ainda existiam um pouco na ciência, na objetividade, né? Que ainda tinha uma mente muito moderna do pensamento atual. Assim. Por mais que essas coisas na academia às vezes elas ruíram, você ainda tinha muito disso na visão do homem comum. Né? Tipo assim, não, os problemas da humanidade vão ser resolvidos ou pela ciência ou pelo governo, ou pela política. Né? Como se esses elementos tivessem um poder redentivo. Assim. E eu acho que está acontecendo agora que as pessoas estão começando a ver que não tem, que é uma coisa que a gente já sabia, né? Que essas coisas não conseguem resolver o problema da humanidade. O problema da humanidade não vai ser resolvido por nada da cultura, vamos colocar assim. E eu não sei, por exemplo, o que vai acontecer agora. Assim, minha opinião pessoal, por exemplo, é que provavelmente vai surgir alguma outra absolutização. O homem vai achar algum outro ponto da criação para colocar como não, agora os problemas vão ser resolvidos, sei lá, vai ser a mística, vai ser os planetas, vai chegar uma raça, vão descobrir um planeta que pode ter vida e vão começar a achar que não, vai vir de fora, os ETs vão resolver o problema. Cara, pode Você está querendo dizer que alienígena existe? Eu falei que pode, mas é legal, cara. O livro que eu estava falando você no começo lá, o Problema dos Três Corpos, ele toca um pouco nessa questão. Assim. Eu posso falar porque não é spoiler, porque está no livro lá no começo. Né? Que ele tem essa noção de que o ser humano vê uma solução externa, né, para tudo. Assim. Então a gente começa a procurar fonte de contato com o extraterrestre justamente para poder, tipo assim, não, se chegar uma raça aqui, eles vão ser superiores, vão resolver os problemas da Terra. Isso nada mais é do que um pensamento idólatra. Tipo assim, eu não acredito em Deus, tudo que a gente tinha na Terra que eu achei que ia resolver os problemas não resolveu, não foi a ciência que resolveu, não foi a racionalidade, não foi a medicina, não foi nada disso, não foi a política. Então agora o que vai ser? Vai ser com seus ETs. Então assim, eu não sei o que vão colocar no lugar, mas provavelmente o homem vai criar alguma outra idolatria para achar uma solução para o problema. Eu acho que no Brasil, por exemplo, a gente ainda tem uma tendência de achar que a política vai resolver tudo. Isso de qualquer espectro. Você vê gente achando que uma política de esquerda ou mais progressista vai resolver o problema, porque o problema é o conservadorismo. E, por outro lado, você vê a gente falando, não, o que vai resolver o problema é o conservadorismo e associando isso com o cristianismo, que é um problema. Né? Eu acho assim, a gente tem que tentar ao máximo possível fugir de qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de idolatria. De tentar achar soluções que são baseadas em qualquer coisa que é criacional, vamos colocar assim. A solução é o Evangelho, Jesus Cristo. Então a gente sabe que a solução final vai ser só na vida por vir, né? Só quando o reino vier. A solução intermediária é a gente tentar, que é o que o cara vai colocar de você produzir cultura, né? Você disseminar o evangelho o máximo possível na cultura. Então, por exemplo, a gente tem, eu acho que isso fica claro nos movimentos históricos, por exemplo, quando você vê Genebra de Calvino, você teve uma disseminação boa ali de evangelho, você tem solução de muitos problemas, mas daqui a pouco aquilo ali desenrola de novo, assim, né? Não resolve perfeitamente e nem resolve de forma perene. Aí você vê isso acontecendo depois em Amsterdã, na Holanda, lá com o Kuyper. Beleza, você consegue fazer um negócio durar um tempo, daqui a pouco o negócio cai de novo. Por quê? Porque, cara, a gente não vai conseguir trazer o reino. O máximo que a gente vai conseguir fazer é isso, é melhorar alguns aspectos apontando para quem tem o poder de resolver os problemas. De resolver o problema do pecado do homem. Mais do que isso, eu acho que a gente não vai conseguir fazer. E minha opinião pessoal a tendência vai ser o homem achar alguma outra solução idolátrica para resolução de problema e começar a botar confiança nisso. Até isso ruir e surgir outra, e acho que o processo é meio esse. Não faria uma filosofia em cima disso, mas por aí. Respondeu, João? Respondeu sim. Eu tava falando, respondeu e de novo o microfone calma. Assim, valeu aí. Esqueça. Eu acho que pode terminar, eu acho que ninguém vai mais ter pergunta nenhuma.
antes da gente Eu orar. Eu posso fazer uma pergunta também? Ah, claro, pode sim. Na verdade, acho que vai ser mais uma tentativa de concatenação de ideias, mesmo só para que vocês me deem o ok, se eu entendi alguns pontos da palestra. Pelo que vocês falaram, então, nós cristãos que estamos vivendo aqui atualmente na Cidade dos Homens, a gente vive uma situação de intermediária, né? Nós sabemos que o nosso reino não é daqui, né? Nós esperamos aí a cidade de Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos em contato com uma cultura que prega todo o tempo a doutrina dos homens, né? E aí a gente vai para a questão que vocês falaram da comunidade, do que é felicidade para o nosso contexto social, para o que a gente vive hoje, né? Às vezes ter a família ou concurso público. A minha dúvida era mais no sentido de que como que um cristão, vivendo aqui na Cidade dos Homens, sabendo que a felicidade mundana vai ser sempre uma felicidade parcial, porque, ou se não, se a gente consegue viver, mesmo vivendo na Cidade dos Homens, contemplar uma felicidade total na esperança de uma cidade de Deus. Essa é a minha dúvida. Eu acho que felicidade total nessa vida a gente não vai ter. Eu acho que a Bíblia é clara nisso quando ela fala assim, vocês vão ter tribulações, vocês vão ter dificuldade. O mal continua existindo no mundo, se apresentando de várias formas diferentes, né? Então, assim, por exemplo, eu acho que não tem problema a gente ver algumas das coisas que o mundo coloca como vida boa e associá-las com o cristianismo de certa forma, porque o cristianismo tem uma visão da vida boa, de um tipo de prosperidade que não é prosperidade material, mas é um tipo de prosperidade, de famílias bem estruturadas, criação de filhos, de saúde, mas o foco de todas essas coisas é sempre glorificar a Deus, é sempre saber que Deus deu, Deus tirou e bendito seja o nome do Senhor. Que é o que o Paulo vai falar, né? Eu soube passar fome, soube ter abundância, fui chicoteado, fui preso, tive liberdade, mas todas essas coisas eu passei porque Deus me fortaleceu, né? Ou seja, ele reconhece ali que, olha só, Deus me permitiu passar por todas as situações e eu soube passar por elas. Eu acho que muito da vida cristã está relacionado a isso, assim, de você pode ter um ideal de vida bom, de uma imagem de, eu queria chegar até aqui, mas você tem que saber que quem está direcionando sua vida, no final das contas, é Deus, porque o reino é dele. Aqui a gente talvez nunca vai chegar na felicidade plena e nem no seu ideal, às vezes, de felicidade, e sempre está revendo o que esse ideal de felicidade está trazendo. É um ideal de felicidade que condiz com o que a Bíblia me fala que a felicidade é, que é glorificar a Deus? Ou é um ideal de felicidade que eu estou absorvendo de fora e estou tentando alcançar a qualquer custo, e aí quando eu chegar lá não vai me satisfazer e eu vou ter que procurar outro? Então, por exemplo, vou falar de casamento, por exemplo. Não sei se algum de vocês já é casado. Mas casamento é muito isso, assim, de você tem o bom, você tem o ruim, que é igual a vida, né? Você tem o bom, você tem o ruim. Você tem parte que é ordenança de Deus, ou seja, você vai manter aquilo, você vai amar, você vai fazer funcionar, e você tem parte que é parte do homem, ou seja, você tem parte afetiva que vai e volta, aumenta, diminui. Às vezes está ruim, às vezes você tem um problema que você tem que resolver, daqui a pouco fica muito bom. Isso tudo é uma dinâmica que exemplifica a dinâmica da vida. A gente tem ideais de casamento externos que condizem com o que a Bíblia diz. Às vezes vai falar, beleza, casar até o resto da vida. Era um ideal de casamento que era socialmente normal até alguns anos atrás. E era condizente com o que a Bíblia apresentava. Você tem outros que não. Que a Cidade dos Homens vai falar, não, o ideal de casamento é você ter felicidade plena, e se você não estiver feliz, você tem que acabar. E isso não tem nada a ver com a Bíblia, ou seja, você pode absorver tanto ideais bons quanto ideais ruins da Cidade dos Homens. Mas o nosso fundamento de ideal tem que ser sempre a Cidade de Deus. Como Deus apresenta que a Cidade de Deus tem que ser, né? Como Deus apresenta que a vida no reino dele tem que ser. E isso aqui nunca vai ser pleno. Justamente por conta do pecado, por conta da queda, a gente vai sempre ter problema. Então, mesmo que às vezes você esteja caminhando para uma felicidade, você fala, nossa, minha vida não podia estar melhor do que ela está agora. Como Paulo diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ele está falando do contexto de pecado que serve também para você se preparar para os dias maus. Você está de pé, está tudo bem, espera, porque pode ser que a momento não esteja, porque Deus não prometeu vida boa agora. Então,
a felicidade futura ela vem só no mundo por vir mesmo, assim, a felicidade plena, né? A gente tem que sempre estar nessa expectativa de buscar um pouco, acho que o que o Piper vai falar no Fome por Deus, acho que a felicidade ela é essa busca por Deus, a gente vai aprendendo a se satisfazer nele à medida que a vida vai se desenrolando. De entender que tudo é bom mesmo quando não parece, assim. Mas isso, para mim, é muito mais um progresso na vida cristã, uma forma de maturidade cristã do que um sentimento de felicidade que a gente está acostumado a lidar. Assim. Não sei se respondeu também, mas eu acho que é. Eu acho que é porque no seu conceito, então, a felicidade seria, na verdade, o realizar de fato a vontade de Deus. É isso. Isso. E aí não estaria não necessariamente nesse contexto social ou comunitário do que é felicidade ou sucesso profissional, enfim, todas as coisas que a sociedade entende como felicidade. Mas se felicidade alcançar de fato a vontade de Deus, para você a gente não consegue a felicidade no mundo dos homens, porque por causa do pecado a gente não consegue atingir de fato a vontade de Deus 100% por causa dos impedimentos do pecado, é isso, né? Isso, seria isso. A gente é limitado, né? Nossas falhas não vão permitir que a gente seja perfeito em cumprir a vontade de Deus. E para você não porvir, na cidade de Deus, por exemplo, a vontade de Deus seria perfeita e nós estaríamos completamente submetidos à vontade de Deus de fato, e ali a felicidade seria plena, é isso? Isso. Não sei quem já leu um livro do Lewis, da trilogia cósmica dele, o segundo livro, vou fazer altos spoilers aqui, mas eu não tô nem aí, ele vai apresentar justamente essa ideia, assim, ele tem um mundo novo, né, que o personagem vai para lá e ele conhece uma nova criação, tem uma nova Eva lá. E tem uma hora que ele tem uma representação de uma árvore, tem uma coisa que ela não pode fazer, que seria uma analogia com a árvore do jardim, né? E o personagem pergunta para ela, por que você não fica com vontade de ir lá e fazer isso? E a resposta dela é justamente assim, por que eu faria isso? Se Deus falou que não é para fazer, não tem porquê, eu me sinto feliz de não fazer. Eu acho que a grande questão da cidade de Deus no mundo por vir vai ser justamente essa, assim, a gente nem não vai ter uma dissociação daquilo que a gente quer com a vontade de Deus, porque não vai ter pecado, assim, você não vai ter por que discutir se aquilo é bom ou não é bom, você vai saber que é bom porque Deus falou que é bom. Eu acho que o pecado ele criou essa ruptura, assim, né? A gente acha que a gente sabe o que é melhor. E se a gente fosse seguir a vontade de Deus mesmo, eu falo, não, a vontade de Deus é essa, então isso é bom. As coisas são boas porque Deus falou que elas são boas, e não porque eu acho ou deixo de achar. Esse livro é bem legal para exemplificar isso, se puderem ler. Vocês vão ter que ler o primeiro, né? Antes, mas lê tudo logo. Muito obrigada, viu? De nada. Eu acho que só para ajudar a responder essa pergunta da Fernanda, que é bem interessante o ponto que ela botou, quando ela falou de concurso público, por exemplo, né? Mas vamos pegar o exemplo claro do concurso público. Eu acho que a ideia de, por exemplo, como é que um concurso público ou estabilidade financeira, ela produz felicidade nessa vida para a gente, nós sendo crentes, né? Não existe uma proibição bíblica que você não faça concurso público, né? Ou não seja rico. Isso não está na Bíblia, né? A Bíblia não condena nada disso. Mas a ideia é que você tenha felicidade nessas coisas, você vai ter felicidade nessas coisas quando você não procura felicidade nessas coisas. Essas coisas vão te dar alegria, vão te dar felicidade quando o seu olhar está voltado para uma outra fonte de felicidade, que é o próprio Deus, né? Aí essas coisas vêm como um aditivo e elas vão ser responsáveis por te dar um estado de bem-estar e de alegria. Mas, que é o experimento do Salomão, se você mergulhar e tentar procurar, por exemplo, num concurso público ou num casamento, a sua felicidade nessas coisas, aí isso vai ser tirado, né? É o princípio de Jesus. Aquele que quer guardar a sua vida vai perdê-la, né? Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim vai ganhar a sua vida. E ganhar a vida ali não é só a vida eterna, mas é a própria vida na Terra, né? Eu acho que isso também pode ajudar a responder essa pergunta, Fernanda. Muito obrigada, viu? Respondeu sim. Só um ponto que é interessante também de ter em mente, é que eu acho que o Felipe não estava também dizendo que o descrente, o não crente, ele não consegue desfrutar de nenhum tipo de felicidade. A ideia é simplesmente que ele não consegue desfrutar daquele que é a fonte de toda a felicidade, que é a nossa felicidade que é imperfeita, né, no limite, né. Existe um elemento, se a gente levar adiante, né, a ideia de que
bom, a Bíblia apresenta para a gente uma fé monoteísta, isso significa que tudo que existe, no final dos contos, veio de um mesmo Deus. Então, mesmo aquele que nega ou rejeita quem esse Deus é na revelação que ele faz de si mesmo, ainda assim vai receber algo da mão dele, que é basicamente o ponto de Paulo lá em Atos 17. Né? E Deus ainda assim continua mandando tempos felizes, colheitas, chuvas e sol sobre aquele que não crê no final das contas. Eu acho que é só a questão de atingir plenamente o propósito de Deus para a gente, se torne possível aqui na cidade dos homens, porque está misturado com rebelião e essa disposição ética do coração de rejeitar aquilo que vem da mão do Senhor. Né? Eu acho que não é que essas coisas não sejam boas, mas que elas não são um bem a parte daquele que é a fonte desses bens, no final das contas. Acho que era mais por aí que a coisa estava se encaminhando, se ajudar a esclarecer um pouquinho. Esclareceu sim, com certeza. É a minha visão também. A gente tem mais 12 minutinhos, 15 minutos aí, se alguém quiser ainda perguntar alguma coisa. O tempo não acabou ainda não.